Amém, amados? Boa noite. Vamos dar início, então, à nossa Sexta Livre. Vamos nos colocar de pé e vamos, então, começar a nossa reunião. Que Deus realmente possa nos abençoar. Espero que você tenha tido uma semana tranquila. Estamos iniciando o final de semana. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Vamos então ler alguns versículos aqui. Amém? Todo mundo achou? Ainda não? Então nós vamos aguardar você aí. Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Glória a Deus. Amém? Vamos então ler. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro e tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim, e o Deus da paz estará com vocês. Amém? Paulo escrevendo essa carta aos Filipenses, ele começa aqui, nesse versículo que nós lemos, falando sobre ansiedade, talvez um mal do século 21 que nós estamos vivendo, a ansiedade, né? O que é a ansiedade? É a preocupação com o dia de amanhã, né? Às vezes nós estamos tão preocupados com o dia de amanhã e se esquecemos de viver o presente e experimentar tudo aquilo que Deus tem para nós. Então ele começa falando: não andem ansiosos por coisa alguma, né? Mas que em tudo nós possamos orar, suplicar e entrar com ações de graças ao nosso Deus Todo-Poderoso. E ele diz no versículo 8, né, que nós precisamos ocupar a nossa mente com tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é nobre, tudo aquilo que for correto, tudo aquilo que for puro, tudo aquilo que for amável, né, e algo de boa fama. Ou seja, o mundo hoje está cheio de informações, mas nós precisamos ter um filtro. E esse filtro é a palavra de Deus. Esse filtro é o Espírito Santo do Senhor, que vai proteger a nossa mente, que vai proteger os nossos ouvidos de todo e qualquer mal, né? De todas as coisas que vêm contra as nossas vidas, né? Então nós precisamos constantemente purificar a nossa mente através do Espírito Santo do Senhor. Amém? Ele fala ainda que ponham em prática tudo o que vocês aprenderam e receberam e viram em mim. Paulo falando a respeito do que ele tinha passado para aquela igreja, para que o Deus da paz esteja com eles todos os dias. Amém? Que assim possamos viver nos dias de hoje dessa forma que Paulo estava ali orientando aquela igreja, que nós possamos experimentar a graça de Deus. Feche os seus olhos agora e nós vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus por esse momento, pela oportunidade. Hoje é uma noite onde nós precisamos orar, nós precisamos interceder, nós precisamos clamar àquele que vive e reina. Feche os seus olhos agora e vamos orar. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, meu Deus, porque até aqui o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos protegido, meu Deus. Obrigado pela vida de cada um desses irmãos que aqui está nessa noite, meu Deus. O Senhor conhece esses corações, o Senhor conhece, ó Pai, as limitações, ó Deus,
as lutas, as guerras que cada um tem travado, mas o Senhor é a nossa esperança, o Senhor é a nossa força, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é o nosso socorro bem presente, na hora da angústia, na hora do desespero, ali o Senhor está conosco. E como nós lemos aqui o apóstolo Paulo nos instruindo, que nós não devemos andar ansiosos, ó Pai, por coisa alguma, porque assim, meu Deus, nós possamos ter a nossa vida pautada segundo a Tua palavra, dirigidos pelo Teu Espírito Santo, porque o Teu Espírito Santo é o filtro que vem contra todas as vozes, contra todos os barulhos, contra tudo aquilo que vem contrário à palavra do Senhor. Que assim nesta noite o Senhor possa nos dar essa grande experiência, esses momentos que aqui nós vamos ter, possam ser momentos marcantes na vida de cada um desses amados irmãos, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Levanta a sua mão agora e diga assim: Senhor, muito obrigado pelo dia que nós tivemos, e agora, Senhor, eu sou grato pela oportunidade de estar na Tua casa para adorá-lo e glorificar o Seu nome. Visita-nos, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus. Eu quero que você aplauda o Senhor agora nesse momento. Amém? Muitas vezes nós passamos por algumas situações que gera desânimo, outras medo, segurança, e nos desencoraja, dependendo da determinada situação que nós vivemos, porque talvez hoje, aqui e agora, você não esteja vivendo uma situação assim, mas nós passamos, né? A gente vence muitas vezes um gigante, quando é amanhã a gente tropeça numa formiguinha, né? A gente vence um problema tão grande hoje, e de repente uma formiguinha, um problema tão menor acaba nos derrubando, a gente se deixa desanimar. Mas dentro desse louvor, o Senhor começou a ministrar que a voz dele nos encoraja a prosseguir. E eu estava pensando na letra dessa música enquanto o pastor orava, e ele me levou lá naquele texto de quando os discípulos passaram a noite inteira tentando pegar um peixe. E nada de pegar peixe. Já teve momentos assim, de passar um tempo orando, pedindo, esperando, e não vem a resposta. Parece que não tem solução, parece que não cai peixe na sua rede. Talvez seja esse o seu caso, não sei porquê, mas o Senhor está me levando a falar isso. Talvez você jogou a rede até agora, a noite inteira, lá no mar, e o Senhor está dizendo: joga mais uma vez, mas joga diante da palavra do Senhor. Feche seus olhos. Eu não sei para quem o Senhor está falando, se é para todos. Eu tomo para mim, a começar em mim. O Senhor nessa noite está dizendo: talvez você esteja cansado de lançar a rede para receber resposta de determinadas coisas, e parece que essa resposta ainda não veio. Mas o Senhor está dizendo, mediante a minha palavra, a minha ordem, jogue a rede do outro lado. Talvez você estava jogando do lado que é seu, aquilo que você confia, nas possibilidades que você acredita, mas o Senhor está pedindo para dizer: jogue a rede do outro lado. Esse outro lado representa a voz do Senhor, representa o impossível do Senhor, aquilo que Ele pode fazer aparecer. O Senhor é capaz até mesmo de criar algo que não existe para te abençoar, para te gerar uma oportunidade onde você recebe essa bênção, porque Ele traz à existência aquilo que não existe. Então, a palavra de hoje é: lance a rede do outro lado, mediante a minha voz. Se é para você essa palavra, todos de olhos fechados, erga suas mãos e repita comigo: Senhor, mediante a Tua palavra, mediante a Tua ordem, eu lanço nessa noite a minha rede do outro lado. Eu já pesquei, Senhor, eu já lancei a minha rede várias vezes e eu estou cansado, porque eu não peguei nenhum peixe ainda.
minha resposta não veio. Mas nesta noite, mediante a tua ordem, eu lanço a minha rede. Eu lanço mediante a fé que eu tenho no Senhor. E eu creio que quando eu puxar ela, virá com abundância de peixes, inúmeras espécies de peixes, porque é o Senhor quem está falando. Aleluia! Se você crê nessa palavra, aplauda o Senhor. Porque a palavra que Ele fala, a palavra que Ele lança, jamais volta vazia, amém? Ela cumpre o que apraz. Não sei para quem é, mas se é para você, recebe. Amém? A voz do Senhor nessa noite nos encoraja a prosseguir e a lançar mais uma vez a nossa rede. Aleluia. Eu tomo posse. Aleluia. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, você não está só. Sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Aleluia, eu creio, Senhor. O Deus do impossível. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. O Deus do impossível. O Deus do impossível. O Deus do impossível. Aleluia. Aleluia. Tome posse dessa palavra, amados. O Deus do impossível não desistiu de mim. Ele não desistiu de você. Ele nessa noite está nos encorajando. Você vai testemunhar. Você vai lembrar desta noite. E você vai testemunhar
que mediante a palavra do Senhor você lançou a rede do outro lado. E portas se abriram, respostas chegaram. Porque o Deus do impossível, não aquilo que você acha, porque às vezes nós conduzimos Deus, pedimos algo a Deus e nós desenhamos um currículo para Ele. Senhor, vai para cá, vai para lá, é assim? Não. Deus vai te surpreender, porque Ele te ama. Ele não desistiu de você. Às vezes você já desistiu de você, você está desanimado, mas o Senhor nessa noite diz: eu não desisti. E porque eu te amo, eu vou fazer brotar água da rocha, eu vou fazer abrir rios nos desertos, para que você seja abençoado. Aleluia. Aleluia. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não me importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, te louvarei, não me importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Talvez você está esperando algo para louvar, mas muitas vezes o Senhor retira coisas de nós, porque Ele quer que nós aprendamos a louvar Ele em meio ao deserto. É no momento em que nós não temos nada, é no momento em que nós não temos perspectiva de mudança, é que o Senhor nos convida, o Senhor nos prova para ver se realmente somos fiéis a Ele. Então coloca a mão no seu coração e cante mais uma vez de todo o seu coração. Eu não sei como está o seu coração hoje, mas cante: te louvarei, Senhor, não me importa as circunstâncias. Não por aquilo que o Senhor te dá, mas por aquilo que Ele é na sua vida, amém? Te louvarei, aleluia. Não me importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Aleluia. Aplauda o Senhor e adore Ele em todo o tempo. Amém? Amém, glória a Deus, aleluia. Continue com seus olhos fechados, igreja.
Como é bom cantar louvores como esse que nós acabamos de declarar. Louvar ao Senhor, não importa a circunstância, não importa os momentos difíceis, que nós possamos adorar aquele que é digno, aquele que é santo, aquele que é poderoso, aquele que nos livra de todo mal, aquele que nos protege em meio a toda e qualquer situação que nós possamos enfrentar. Deus está conosco, não importa a circunstância. Aleluia, glória a Deus, amém. Eu queria que você aplaudisse ao Senhor mais uma vez, queridos. Glória a Deus, amém. Aleluia, podemos assentar. Espero que você esteja com o seu coração aí preparado para aquilo que Deus tem para você nesta noite. Antes da gente ministrar a palavra, eu quero nesse momento conduzir você ao momento de ofertar ao Senhor, momento muito importante quando nós vamos adorar o Senhor, da mesma forma que nós cantamos, da mesma forma que nós chegamos diante de Deus, é necessário que nós também possamos estar prontos para ofertar. Eu quero que você, se você tiver a sua Bíblia aí de forma fácil, abra aí em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6, muito lido e ministrado, mas é importante às vezes a gente sempre relembrar. Diz assim: lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. O apóstolo Paulo, ali falando com a igreja de Corinto, se nós olharmos para algumas situações na igreja de Corinto, eles, em momentos que eles perceberam a dificuldade de alguns irmãos, eles se reuniam para ofertar. E tem uma passagem em que uma igreja que não era uma igreja que tinha um poder aquisitivo alto, mas era uma igreja simples, mas o coração daquelas pessoas era de contribuir. E eles pediram para Paulo que eles queriam participar daquele momento. E aquilo alegrou o coração de Paulo. Então ele fala, ele escreve a respeito da atitude. E aqui Paulo também falando sobre isso, ele fala sobre você semear na casa de Deus. Lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Então não adianta eu achar que se eu vou jogar um grãozinho só de milho, eu vou colher várias espigas de milho, que não é assim que funciona, né? Então, da mesma forma, aqui Paulo falando, ele deixa bem claro, né? Depois ele ainda diz: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. É claro que aqui se fala de oferta, não tem nada a ver com dízimo, é oferta. Oferta é aquilo que você propôs no seu coração. Dízimo é a 10ª parte daquilo que nós recebemos, então nós separamos o dízimo para o Senhor. Eu quero nesse momento convidar você então a pegar a sua oferta e o seu dízimo na sua mão. Fique de pé, toda a igreja, nós vamos orar. Não importa se você não tem como participar nesse momento, levanta, fica de pé, levanta a sua mão também. Nós vamos nesse momento orar, consagrando as nossas ofertas. Eterno Deus, Pai, muito obrigado por esse momento especial. Nós cantamos aqui, nós adoramos o Senhor de forma maravilhosa, mas também queremos nesse momento ofertar. Queremos entregar ao Senhor as nossas ofertas, os nossos dízimos, e queremos consagrar ao Senhor nesse momento, em nome de Jesus. Amém. A irmã vai estar passando, você vai ter a oportunidade de estar entregando aí a sua oferta, o seu dízimo. Glória a Deus, depois você já pode se assentar, né? E nós vamos dar sequência na nossa reunião, lembrando a respeito dos nossos compromissos do final de semana. Amanhã, às 19 horas, aqui no templo, tem a Imo Jovem, tá?
é um trabalho dos jovens, mas todos estão convidados. Você pode vir e trazer outras pessoas para participar aqui da reunião dos jovens, da IMO Jovem, às 19 horas aqui no templo, tá bom? Amanhã. Domingo nós temos 2 reuniões de celebração. Domingo, 9h30 da manhã e às 18 horas. São 2 reuniões. Eu sei que eu já tenho falado isso várias vezes, mas é importante a gente estar repetindo. Eu sei que nós já temos aí uma liberação para 80% da capacidade do templo. Então, se fosse para pensar dessa forma, não seria mais necessário 2 reuniões. Mas, queridos, eu quero manter esse padrão de distanciamento ainda, mas também, por um outro lado, nós temos pessoas que estão vindo no culto da manhã porque é a possibilidade que eles têm. Então, algumas pessoas não têm como vir à noite. Então, coube para eles essa reunião aí, deu certo. Então, eu não vou mudar, vou continuar com as 2 reuniões, das 9h30 e às 18 horas. E também é uma oportunidade para você trazer outras pessoas. De repente, você tem um amigo que ele só pode vir na parte da manhã. Você faz um sacrifício, traz o seu amigo na reunião do domingo de manhã, às 9h30 da manhã e às 18 horas. Então, nós temos esse compromisso aqui de celebrar ao nosso Deus Todo-Poderoso, amém? São as nossas reuniões que nós temos aí no final de semana. Espero que você esteja já preparando seu coração, já orando a Deus, né, para essa reunião, que Deus realmente possa fazer grandes maravilhas. Aleluia! Eu quero então meditar rapidamente na palavra do Senhor, depois nós vamos orar. Precisamos, amados, fazer com que essa reunião, além de nós termos a oportunidade de ouvir a mensagem, nós queremos orar, nós queremos clamar ao Senhor, nós queremos buscar a presença do nosso Deus Todo-Poderoso, né? Para que nós possamos ser revestidos com a graça de Deus. Abra sua Bíblia em Zacarias capítulo 4, olha o texto que nós vamos ler. Zacarias, alguém já leu esse livro alguma vez? Você já leu algum texto de Zacarias, né? Está quase no final do Velho Testamento, viu, querido? Para você não ficar perdido aí, né? Zacarias é o penúltimo livro do Velho Testamento, tá bom? Então, tá fácil para você encontrar. Zacarias capítulo 4, né? Capítulo 4. Eu quero começar a ler desde o primeiro versículo, mas a ênfase vai ficar no versículo 6 e o 7. Mas eu quero começar aqui no primeiro versículo. Nós estamos acostumados a pensar em profetas. Sempre a gente pensa em Isaías, né? A gente pensa em Ezequiel, né? São alguns profetas mais conhecidos, Daniel, né? Mas a gente vai perceber que Deus deu uma palavra para Zacarias. Primeiro versículo do capítulo 4 diz assim: depois o anjo que falava comigo tornou a despertar-me como se desperta alguém do sono, e me perguntou: o que você está vendo? Respondi: vejo um candelabro de ouro maciço, com um recipiente para azeite na parte superior, e 7 lâmpadas e 7 canos para as lâmpadas. Há também 2 oliveiras junto ao recipiente, uma à direita e outra à esquerda. Perguntei ao anjo que falava comigo: o que significa isso, meu senhor? E ele disse: você não sabe? Não, meu senhor, respondi. Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem você pensa que é, ó montanha majestosa? Diante de Zorobabel, você se tornará uma planície. Ele colocará a pedra principal aos gritos de Deus abençoe, Deus abençoe. Até aqui, amados. Eu confesso que eu já li
o livro de Zacarias, né? Mas não é um livro comum da gente ler. Às vezes você pode ter lido uma ou duas vezes, e nem sempre a gente encontra alguns devocionais ou algumas passagens bíblicas citadas aqui nesse texto. Mas aqui existe uma palavra que Deus estava dirigindo através desse profeta para um certo homem de um nome talvez até meio que estranho. Você conhece alguém com o nome de Zorobabel? Não, né? Mas Deus estava dando uma palavra para esse homem, e esse homem tinha uma missão que foi determinada por Deus. Zorobabel, guarda esse nome, né? Qual foi a missão? Imagine que no lugar desse Zorobabel está o seu nome, o meu nome, né? Eu não sei se você prestou atenção, mas na ocasião Deus estava falando com Zacarias, profeta de Deus. Diz aqui: depois o anjo que falava comigo tornou a despertar-me como se desperta alguém do sono. Ele estava talvez desapercebido e de repente o anjo voltou a falar com ele, porque é bem provável que já estava falando de alguma forma, trazendo algumas revelações, e de repente o anjo voltou a falar com ele e perguntou para ele: o que você está vendo? Deus estava dando uma visão para ele, uma visão de algo sobrenatural. E ele então viu um candelabro. Ele disse: eu vejo um candelabro de ouro maciço com um recipiente para azeite na parte superior e 7 lâmpadas e 7 canos para as lâmpadas. Mas se a gente for estudar a Bíblia, a gente vai descobrir que esse número 7 tem muito significado na palavra de Deus. Poderíamos dizer que essa visão talvez tenha alguma coisa relacionada com as 7 igrejas do Apocalipse, amém? Poderíamos dizer que de repente Deus estava trazendo uma revelação para Zorobabel a respeito do futuro. Mas ele também fala: há também 2 oliveiras junto ao recipiente, uma à direita e outra à esquerda. Perguntei ao anjo que falava comigo: o que significa isso, meu senhor? E ele disse: você não sabe? Não, meu senhor, respondi. Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Nós vamos entender quem foi esse homem misterioso, Zorobabel, né? A gente vai descobrir que ele teve uma missão, como eu disse, né? E ele foi usado por Deus para mudar a realidade de um povo. Ele foi usado por Deus. Deus tinha uma missão na vida de Zorobabel, e essa missão era mudar a realidade do povo de Israel. Eu estava pensando, queridos, que nós estamos vivendo num tempo onde Deus quer mudar a nossa realidade, Deus quer mudar a minha realidade, Deus quer mudar a sua realidade, da sua vida, da sua família, amém? Você recebe essa palavra nessa noite? Deus quer mudar a realidade da sua vida. Então a gente vai descobrir. Eu quero que você abra comigo no livro de, deixa eu achar aqui. Você vai em Esdras. Olha, hoje o pastor tá apelando hoje, né? Esdras. Vamos então aqui descobrir um pouquinho sobre esse homem chamado Zorobabel. Esdras. Deixa eu achar aqui. Capítulo 2, no versículo 1, começa assim: esta é a lista dos homens da província que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado prisioneiro para a Babilônia. Eles voltaram para Jerusalém e Judá, cada um para a sua própria cidade. Vieram na companhia de Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraías, Realias, Mardoqueu,
Bizã, Mispar, Bigvai, Reum e Baaná. Esta é a lista dos israelitas. Aqui você vai ver uma lista enorme de pessoas que antes tinham sido levados cativos. E agora eles estavam retornando para a sua terra natal. E eles tinham uma missão muito importante, que Deus havia colocado sobre os ombros dessas pessoas, desses homens aí. Deus tinha colocado algo sobre a vida deles, e principalmente esse homem aí, de nome Zorobabel, né? Deus tinha uma missão para a vida dele. Avança um pouquinho no capítulo 3. Capítulo 3. Olha o que diz o capítulo 3. Quando chegou o 7º mês, e os israelitas já estavam em suas cidades. Os israelitas tinham retornado para a sua terra natal. Lembra que na visão que Deus deu para Zorobabel, tinha duas oliveiras, eu acho que é isso, eu não vou me lembrar mais o texto, né? Mas era mais ou menos isso. Essas duas oliveiras significam Judá e Israel. Por quê? A gente aqui teria que fazer um estudo mais aprofundado, mas o povo de Israel, até Salomão, era governado por um rei apenas. Depois, eles se dividiram. As 12 tribos se dividiram, 10 para um lado e 2 para o outro. Então ficou Judá, capital de uma, e Samaria, capital da outra. Então, eles eram o povo de Israel, mas eles ficaram divididos. Por isso, 2 oliveiras. Na visão de Zorobabel. Olha o que diz o texto: quando chegou o 7º mês, os israelitas já estavam em suas cidades. O povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Presta atenção nisso. O povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Eles se uniram. Então Jesua, filho de Josadaque, e seus colegas, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus companheiros começaram a construir o altar do Deus de Israel, para nele sacrificarem holocaustos, conforme o que está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. A missão de Zorobabel era reconstruir o templo que estava em ruínas, porque tinha sido dominado pelos seus inimigos. Os inimigos tinham invadido Israel e tinha destruído e tinha levado eles cativos, mas agora Deus trouxe libertação, e Deus colocou uma missão nos ombros desse homem chamado Zorobabel, e essa missão era para que ele fosse reconstruir o templo que havia sido destruído. Trazer de volta aquilo que Deus havia constituído. Então, quando a gente fala desse homem, um personagem talvez que não é tão conhecido, mas que foi muito usado e abençoado por Deus, Zorobabel recebeu a responsabilidade de reconstruir o templo de Jerusalém. O objetivo dessa visão do profeta Zacarias era encorajar Zorobabel. Aquela visão que Zacarias recebeu, Zacarias escreveu esse livro naquela época, ali no período em que o povo de Israel tinha sido levado cativo e agora eles estavam retornando. E Deus deu essa missão para Zorobabel. E quando o profeta recebe essa visão, Deus então fala: olha, essa palavra é para esse homem, porque eu tenho uma missão sobre a vida dele. Meu irmão, eu quero dizer para você que Deus tem uma missão sobre a sua vida no tempo em que nós estamos vivendo, que se chama hoje. Amém? Zacarias foi esse encorajador para que essa tarefa que estava sobre os ombros desse homem pudesse ser executada. Ou seja, ele foi escolhido para mudar a realidade de uma nação que tinha sido derrotada. Ele foi escolhido para mudar a realidade de um povo que tinha sofrido.
E não é diferente nos dias em que nós vivemos. Nós fomos escolhidos para mudar uma realidade que nós estamos vivendo, meu irmão. Eu e você fazemos parte de uma geração que foi escolhida para mudar a realidade do que nós estamos vivendo. Agora, para que nós possamos mudar essa realidade, nós precisamos, primeiramente, depender do Espírito Santo do Senhor, amém? Vira para o irmão do seu lado e fala assim: meu irmão, para mudar a realidade, precisamos depender do Espírito Santo. Quando Deus, falando com Zacarias, lá no capítulo que nós lemos, no versículo 6, diz assim: esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. A visão estava sendo dada para Zacarias, mas a palavra era para Zorobabel. Assim como a palavra de Deus é para você, meu irmão, a palavra de Deus nessa noite é para você. Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos, amém? Não é pela minha força, não é pela minha capacidade, mas é pelo agir do Espírito Santo do Senhor. Foi isso que Deus falou através do profeta para Zorobabel. Você foi escolhido, mas não pense você que vai ser pela sua força, não vai ser pela sua capacidade. Deus entregou uma missão para Zorobabel e disse-lhe que não poderia ser feita pela sua própria força. Ele precisava ser dependente do Espírito Santo. Irmãos, nos dias de hoje, nós necessitamos urgentemente do Espírito Santo do Senhor. Amém? Nós precisamos, todos os dias, sermos fortalecidos pelo Espírito Santo do Senhor. Deus entregou essa missão para ele, mas já deixou bem claro para ele: não é pela sua capacidade, mas você precisa ser dependente do Espírito Santo. Deus disse isso porque ele sabe que nós, seres humanos, muitas vezes queremos fazer as coisas do nosso jeito. Não é verdade? Nós queremos fazer a obra de Deus, mas nós queremos fazer a obra de Deus do nosso jeito. E às vezes não é assim. A grande maioria dos momentos não vai ser assim. Porque a maneira de Deus trabalhar não é da mesma forma que nós achamos que vai acontecer. Deus às vezes trabalha de forma que nós não entendemos. Às vezes nós estamos imaginando: poxa Deus, por que está acontecendo assim? Por que está acontecendo dessa forma? Não poderia ser diferente. Não, Deus vai falar assim: não, não é do seu jeito, mas sim é pelo Espírito Santo do Senhor. Aprenda que não é do seu jeito, é do jeito de Deus. Por isso, dependa do Espírito do Senhor. Não é pela sua força que você vai conquistar ou mudar essa realidade, mas é pela força do Deus Todo-Poderoso. A realidade da nossa vida, a realidade da nossa família, ela vai ser mudada quando nós aprendermos a depender do Espírito Santo do Senhor. Quando nós aprendermos a colocar a nossa confiança no Senhor. Para mudar uma realidade, não olhe para as circunstâncias ao seu redor. Quando você quer mudar uma realidade, não fique preocupado com as circunstâncias que estão ao seu redor. Quando Deus deu a palavra para Zacarias, e a palavra era direcionada para Zorobabel, lá no versículo 7, na primeira parte, diz assim: quem você pensa que é, ó montanha majestosa? Diante de Zorobabel, você se tornará uma planície. Eu não sei se você entendeu o que
estava sendo direcionado para ele. Deus estava falando exatamente isso. Olha, as montanhas significa os problemas que iriam vir. Porque, queridos, vocês acham que ele ia chegar lá, não ia ter nenhuma resistência para construir, ou melhor, para reconstruir os muros? É claro que ele ia ter resistência. Assim como Neemias teve quando foi reconstruir os muros. O próprio povo ali se levantou contra Neemias. A Bíblia fala que em momentos eles tiveram que separar o povo em grupos. Enquanto um trabalhava, o outro ficava com a espada na mão para defender os seus compatriotas que estavam trabalhando. E não foi diferente na época de Zorobabel. Os inimigos não queriam que o templo fosse reconstruído. Aqui, agora, queridos, no momento em que nós vivemos, você acha que o diabo está assistindo de braços cruzados a sua vitória? Não, ele vai tentar fazer de tudo, mas nesse momento não olhe para as circunstâncias que estão acontecendo à sua volta, não olhe para aquilo que está ao seu redor, olhe para o Senhor. E a Bíblia fala assim: o que você pensa, quem você pensa que é, ó montanha majestosa? É como se Deus estivesse falando assim: olha, o diabo, quem você pensa que você é? Diante desse homem aí, você se tornará uma planície. Você não será mais essa dificuldade. É isso que Deus está falando para você nessa noite. Aquilo que se torna uma grande montanha, se você confiar no Senhor, se você deixar o Espírito Santo de Deus agir, vai se tornar como uma planície. Você vai andar de forma vencedora. A vida pode nos dar 1000 motivos para desistir, mas Deus sempre nos incentiva a prosseguir. Amém? Se nós formos olhar para tudo o que acontece no nosso dia a dia, é bem provável que a grande maioria de nós iríamos desistir. Nós iríamos parar. Mas o que nos motiva a continuar é a confiança em Deus. E quando Deus está falando para Zorobabel, Ele está dizendo exatamente isso. Não desista dessa missão tão importante, que era mudar aquilo que estava acontecendo. E é assim, queridos, essa era a mensagem de Deus para aquele homem. Ele estava cansado, às vezes desanimado, até fraco. Tinha uma montanha diante dele. Quais eram as montanhas que Zorobabel tinha diante dele? O desânimo do povo, a oposição dos inimigos ao seu redor, colheitas que não tinham mais, estavam escassas, a falta de um poder militar, de soldados para estar com ele, porque o povo tinha sido levado escravo, não tinha mais homens de guerra, uma economia instável, talvez não tinha mais dinheiro, não tinha mais nada, pessoas desobedecendo a lei de Deus. Era realmente um cenário desolador. Parece que nós estamos vivendo algo bem parecido com isso. As pessoas estão desanimadas, as pessoas estão perdendo as suas perspectivas, né? O tempo está passando tão rápido e às vezes a gente não consegue realizar tudo que nós gostaríamos, e isso nos frustra, isso nos deixa abatido, entristecido. E eu confesso para você, amados, que eu vivo às vezes situações assim. Eu olho e falo: poxa Deus, como o tempo está passando, e às vezes eu não consegui ainda realizar algumas coisas que eu gostaria de estar vivendo nos dias de hoje, e não estou vivendo. Mas eu não posso desistir, eu não posso parar, porque Deus tem uma promessa. Por muitas vezes em nossa vida queremos avançar, mas muitas vezes as montanhas se levantam diante de nós. Mas lembre-se disso: quando a montanha se levanta, Deus vai transformá-la em planície. Deus é contigo. Deus é contigo, querido.
Para mudar uma realidade, libere palavras de bênção sobre essa realidade. Você entendeu? Para mudar uma realidade, libere palavras de bênçãos. Pastor, peraí. Como assim? Qual era a situação de Zorobabel no momento ali? Ele era cativo, estava voltando do cativeiro. A realidade dele ainda não era uma boa realidade. Mas percebe que as palavras do versículo 7, na parte B, diz assim: ele colocará a pedra principal aos gritos de Deus abençoe, Deus abençoe. Ele está dizendo assim: Zorobabel vai reconstruir esse templo, mas conforme ele for colocando as pedras principais, ele vai estar dizendo: Deus abençoe, Deus abençoe. Isso significa que ele vai estar sofrendo afrontas, mas as palavras que vão sair da sua boca é palavras de bênção, não palavras de reclamação. Deus garantiu a Zorobabel que ele terminaria de reconstruir o templo de Jerusalém. Zorobabel colocaria a pedra principal. Em meio a essas declarações, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Há um princípio aqui. As suas palavras criarão a realidade que você quer estabelecer em sua vida. As suas palavras vão criar a realidade sobre o que você quer estabelecer sobre a sua vida. Você entendeu, meu irmão? Vou repetir: as suas palavras vão criar a realidade que você quer estabelecer na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, no seu ministério. As suas palavras. Ele colocará a pedra principal, declarando: Deus abençoe, Deus abençoe. Como que você está construindo a sua casa? Como que você está construindo aí a sua família? Provérbios capítulo 18, versículo 21 diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Forte. Poder nas nossas palavras. Tiago também fala isso. Então nós precisamos mudar o nosso vocabulário. Quando Deus usou Zacarias para falar com Zorobabel, uma das coisas que Deus falou para ele: declare a bênção do Senhor. Não importa o que você está vivendo hoje, meu irmão, não importa, declare. Sobre o que você hoje vai declarar as bênçãos do Senhor? Sobre o que? Ou nós vamos ficar chateados, magoados, entristecidos e vamos proferir palavras que não agradam a Deus? Porque muitas vezes nós somos humilhados. Porque muitas vezes nós somos atacados. E como que nós reagimos? Aí alguém pode falar: mas você é bobo, você vai... Meu querido, é assim que a palavra de Deus está dizendo, não é a minha palavra, é a palavra de Deus. Quando Deus falou com Zorobabel através do profeta, Deus estava dizendo para ele: olha, você foi escolhido para mudar essa nação, mas fique você sabendo que as suas palavras vão mudar a realidade desse povo. Você quer mudar a sua realidade? Comece a declarar as bênçãos do Senhor.
Começa a olhar para a palavra e declarar o que a Bíblia diz sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Aleluia, glória a Deus. Eu quero convidar você a se colocar de pé nesse momento, a fechar os seus olhos. E nós vamos orar, que eu entendo que o que nós mais precisamos fazer nos dias de hoje é orar. O que nós mais precisamos colocar em prática na nossa vida é oração, é clamor ao Senhor. Eu não sei como tem sido a sua vida de oração. O que eu posso dizer para você é incentivar você: ore mais ao Senhor. Declare bênçãos sobre a sua vida. Foi isso que Deus falou para aquele homem Zorobabel. E ele reconstruiu o templo. A missão que foi dada para ele. Ele deu os seus passos ali e ele mudou a realidade daquela nação. Você também pode mudar a realidade da sua vida, da sua casa, da sua família. Ore a Deus agora. Pai santo e eterno. Meu Deus, muito obrigado pela palavra que o Senhor nos trouxe nesta noite. Meu Deus, eu sou grato porque nesses dias o Senhor tem sido tremendo, meu Deus. O Senhor tem nos trazido revelação maravilhosa da Tua palavra. Que assim como nós recebemos aqui nessa noite alguns passos que nós precisamos dar para mudar a nossa realidade, e uma delas é muito verdadeira, Senhor Deus, sobre nós declararmos a Sua palavra. Abre a nossa mente que nós possamos entender isso e declarar, Senhor, e profetizar a Tua palavra sobre a nossa vida, sobre as nossas famílias, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que assim seja na vida, na família de cada um desses amados irmãos que aqui estão, que o Senhor possa selar esta palavra, que o Senhor entregue, Senhor Deus, a vitória para cada um deles, ó Pai, que eles recebam, Senhor Deus, que eles saiam daqui deste lugar, dizendo: muito obrigado, meu Deus, eu vou declarar a palavra do Senhor sobre a minha casa, sobre a minha vida, Senhor, eu tomo posse dessa palavra, em nome de Jesus, eu profetizo bênção sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre o meu trabalho, sobre a minha igreja, sobre o meu ministério, Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, abra sua boca, meu irmão, e profetiza as bênçãos do Senhor sobre a sua vida, sobre o seu trabalho, sobre a sua escola, aonde você estiver, que você seja um proclamador das bênçãos do Senhor, alguém que Deus escolheu nessa geração para declarar as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, assim como foi com aquele homem. Deus o escolheu para ir para aquele lugar, para Jerusalém, que estava em ruínas, e ali ele seria um instrumento nas mãos do Senhor para reconstruir, para trazer de volta a vida àquele lugar. Assim também é conosco nesses dias. Nós fomos escolhidos para mudar a realidade de muitas pessoas. Senhor, coloca nos nossos lábios palavras de bênção, palavras de cura, palavras de libertação. Senhor Deus, eu oro por essas pessoas aqui, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Levanta a sua mão agora, meu irmão, e receba nesta noite, tome posse desta verdade sobre a sua vida, em nome do Senhor. Aleluia. Declara isso comigo, fala: Senhor, nesta noite eu recebo esta palavra sobre a minha vida, da minha boca sairá palavras de bênção sobre a minha vida, sobre a minha casa, a minha família, o meu trabalho, a minha igreja, o meu ministério. Eu declaro as bênçãos do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aplauda ao Senhor, queridos. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Santo, santo é o Senhor, aleluia. Glória a Deus. Levanta a sua mão, nós vamos orar ainda. Aqui tem alguns objetos. Se você tem algum pedido de oração, se você conhece alguém que precisa de um milagre, você vai nesse momento apresentar diante de Deus. Como nós declaramos essa sexta-feira, a sexta livre, né? Nós precisamos tomar posse desta vitória. Pai querido, ainda em oração, nós queremos orar, Pai amado, por pessoas
que precisam de um milagre, pessoas que precisam ser curadas, pessoas que precisam ser restauradas, ó Pai. Ó Deus, nós oramos, ó Deus, por esses objetos que representam vidas. Senhor, tem carteira de trabalho, Senhor, abre portas de emprego, Senhor, nesse momento, Pai. Eu creio que o Senhor é aquele que dá a última palavra. Nós estamos nesse momento crendo, meu Deus, ó Pai, que o Senhor esteja nesse momento visitando essas pessoas, ó Pai, preparando a vitória para elas, em nome de Jesus, em nome do Senhor. Obrigado, meu Deus, pelo livramento, por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, ó Pai, pela proteção do Senhor sobre as nossas vidas, ó Pai. Eu oro por todas as famílias que estão aqui representadas e aqueles que não puderam estar aqui hoje, meu Deus, que o Senhor possa visitá-los, ó Pai, nesta noite, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós te louvamos, ó Pai, nós te engrandecemos, ó Deus, e ó Pai, que o Senhor possa nos levar de volta para as nossas casas, em segurança, em paz, com alegria no coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amados. Que a graça e o amor do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos e até a próxima, queridos.